Muitos caras, quando começam a entrar nessa jornada rumo à sua melhor versão, começar a investir realmente na sua aparência, em ser um cara melhor, esses caras, eles gostam de procurar modelos, gostam de procurar algum norte, alguém com quem eles possam se referenciar para que eles possam atingir o seu melhor potencial, atingir realmente a sua melhor aparência. E eu tenho dito em vários vídeos que isso pode ser um erro. Um erro porque você não sabe qual é o cara que vai ser desbloqueado assim que você atingir a sua melhor versão, assim que você desbloquear realmente o seu melhor visual. Você ficar buscando algum modelo, você buscar algum norte, algum ponto onde você quer chegar, muitas vezes não é o melhor caminho nesse sentido. Então, os caras quererem todos irem para a mesma direção, para o mesmo sentido, achando que todos vão ficar atraentes, se seguir esse passo a passo, talvez pode sim ser um erro bem grave. E nesse sentido, hoje eu quero reagir aqui a esse vídeo do Austin Wayne, onde ele vai falar sobre arquétipos. É um vídeo bastante interessante, onde a gente pode extrair algumas informações bastante úteis, pessoal. O meu nome é Pedro e eu tenho 41 anos. Seja bem-vindo, você está no canal Olhos de Caçador. Se você quiser investir na sua cabeleira, se você já sofre com queda de cabelo, ou se você tem até histórico na família e quer prevenir e não quer que isso aconteça com você, nós temos a parceria com a Manual, que é uma plataforma que gerencia tratamentos de queda de cabelo. Desde a consulta com o dermatologista até a compra dos produtos, a Manual vai fazer todo esse gerenciamento para você. O tratamento realmente funciona e o preço da mensalidade é um presente. Se você for fazer assinatura, faça com o cupom do canal Olhos de Caçador ou clica no link que está aqui na descrição que você já vai ser direcionado para a plataforma e já vai fazer a aquisição dos seus produtos. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, vamos dar o play. Estudamos as principais escolhas de pornografia das mulheres e, na verdade, resumem-se a 5 categorias principais. Temos o vampiro, o lobisomem, o bilionário, os piratas e o cirurgião. Então, tornou-se bastante óbvio que essas categorias são o que as mulheres estão naturalmente fantasiando. É isso que elas realmente desejam. É bem importante a gente já pegar esse primeiro ponto. Isso aqui não foram pesquisas. Você dá ali um questionário para as mulheres preencherem. Não. Eles simplesmente pegaram aquilo que elas estão buscando na sua intimidade, quando elas vão desses sites adultos aí, o que elas estão procurando nesses sites. Sim, então é uma informação bastante confiável. Então vale muito a pena a gente entender o que está sendo dito aqui. Mas como podemos realmente criar isso na vida real? Porque essas categorias são muito diferentes. Cada arquétipo é tão diferente um do outro, mas na verdade tudo se resume ao arquétipo da bela e a fera. Você sabe, no fundo, toda mulher está meio que desejando um homem selvagem que elas possam domar. É disso que se trata. É por isso que elas perseguem os bad boys, todos esses diferentes arquétipos. Então hoje vou analisar cada arquétipo e como você pode escolher seu fenótipo e no que você pode se tornar. Vamos lá. Esse outro ponto aqui que ele está levantando é muito importante também. Por que é dito que mulheres não gostam de caras bonzinhos? Simplesmente porque no inconsciente das mulheres, ali no mais íntimo, elas querem um homem que seja difícil de ser domado. É aquele camarada que não se apega fácil, é aquele camarada que não está nem aí para nada. Elas querem justamente pegar o sonho de consumo delas, é pegar esse cara e domesticar ele, e simplesmente meio que trazer esse camarada para aquele nível do cara bonzinho. Isso funciona na prática, isso funciona na vida real. A gente sabe que essa experiência ela pode ser bem frustrante em alguns casos e algumas delas têm algumas experiências realmente bem negativas. E muitos caras se revoltam com isso. Eu vou simplesmente ir na internet falar que as mulheres só querem saber dos caras ruins, querem saber de caras que se envolvem com crimes, querem saber de caras que não respeitam as mulheres, isso, aquilo outro. E eu até entendo os caras que fazem essas críticas, porque realmente, se a gente for pensar um nível de sociedade, é um comportamento que pode fazer mal para uma sociedade como um todo. Você estimular os caras a ter esse tipo de comportamento. Mas instintos são instintos. Não tem muito que a gente possa fazer nesse caso. Seria desejável que as coisas não fossem assim, mas elas são. E não tem muito o que fazer, e no nosso caso, o que a gente pode fazer é se adaptar.
como é que a gente utiliza essa informação para o nosso próprio bem-estar. Esse é o ponto. Primeiro de tudo, temos o meu fenótipo favorito, vai ser o vampiro, que será masculinidade sombria, será muito misterioso, muito astuto. Esse é o tipo de personalidade. Então, por exemplo, sempre que você estiver em um encontro com uma garota desse arquétipo, você não vai falar muito sobre si mesmo. Você vai ser muito vago e muito misterioso. Vai deixar a maior parte da conversa para ela. Agora, quando se trata do estilo do arquétipo do vampiro, basta se basear nos filmes, nos programas de TV. Então você vai usar muito preto, você vai experimentar um pouco com os diferentes tipos de silhuetas. Acho que o arquétipo do vampiro fica muito bem com, por exemplo, uma blusa muito justa, calças largas ou vice-versa. Botas e tênis pretos de cano alto também serão a escolha certa quando se trata desse fenótipo. Basicamente, apenas o bad boy, o cara misterioso. Este é meio que o estereótipo básico. Então, se você é mais tríade sombria, você meio que se identifica com este. Você realmente não gosta de contar muito sobre si mesmo para as pessoas. Eu recomendaria explorar mais esse fenótipo. Quando se trata do arquétipo do vampiro, odeio dizer isso, mas pense em Edward de Crepúsculo. Sabe, ele é muito misterioso, muito sombrio. Ele meio que tem o fenótipo, ou qualquer vampiro de qualquer série de TV, qualquer filme com o qual você realmente se identifique. Esse ponto aqui do vampiro, ele é bem interessante quando a gente vai puxar outros filmes ali. Tem o Diabo de Vampiro ali com o Demo Salvatore. Tem a questão do Ash Cully, e se a gente for puxar outras e outras histórias, a gente vai ver que realmente esse é um arquétipo que mexe muito com a cabeça das mulheres. O vampiro, ele não tem só esse aspecto misterioso, você não sabe o que ele vai fazer, quando ele vai fazer. Ele é extremamente poderoso, ele é imortal, ele tem tudo sob o controle dele e todo mundo é controlado por ele. E quando a gente vai puxar, como é que a gente pode se adaptar a isso? Porque assim, eu não sou imortal, eu não sou todo poderoso, eu não tenho tudo ao meu controle. Agora, quando você transmite essa imagem, mesmo que ela não seja real, sim, ela pode ter um efeito bastante parecido, quando você não fala tanto de si mesmo, quando você é bastante vago, quando você deixa que ela fale, deixa que ela entre no assunto. Porque é aquele negócio, quando as mulheres elas estão muito à vontade, elas falam muito de si mesmas, elas se vão falando e falando e falando e falando e falando. Se ela não está falando nada, ela só fica falando frases monossilábicas do tipo tá, é, kkk ou qualquer coisa assim, é porque ela não está envolvida com você, ela não está interessada na conversa. E se ela não está interessada na conversa, por que vocês estão conversando para isso de conversa? É aquilo que eu falo para os caras. Você não pode ficar se apegando em uma mulher, naquela mulher. Tem que ser aquela, é aquela fulana, é a Joaquina que eu quero. Se você simplesmente entra nesse ponto em que você fixa demais com uma mulher específica, você cai na armadilha de tentar se submeter demais a certas situações em que um bad boy, um cara desapegado, não se submeteria jamais. Se uma pessoa não quer conversar com você, você não conversa com essa pessoa. Se uma pessoa não está interessada em você, você não deveria estar interessado nessa pessoa também. Porque com as mulheres seria diferente. Não faz muito sentido. O lobisomem vai ser aquela masculinidade animalística, vai ser como aquele alfa muito dominante. Este é o tipo de fantasia que você pode começar a integrar na sua própria vida. Eles são muito fortes e muito ferozes. Agora, quando se trata de realmente parecer o papel, você precisa de algumas características-chave. Na verdade, não estamos buscando nada muito louco com isso, sabe? Tipo, muitas silhuetas ajustadas. Você obviamente precisa ser bastante musculoso para conseguir esse fenótipo também. Você vai querer usar muitas cores neutras com esse fenótipo também. Odeio dizer isso, mas essas são as duas principais fantasias. Então você pode ser realmente agressivo, feroz, macho alfa, como se fosse o líder de todos os seus amigos, ou pode ser mais sombrio, misterioso, mais macho sigma. E a propósito, todos esses fenótipos, você tem que estar em forma, é claro. Você precisa de um abdômen definido, você precisa estar muito, muito rasgado, mas com o vampiro eu diria que é quase mais um físico magro, esguio, assim como o Brad Pitt no filme Clube da Luta. E então o lobisomem, isso é mais tipo o modo urso, sabe? Tipo, você poderia ter de 12 a 15% de gordura corporal, você pode simplesmente ter muito mais músculo, e esta é basicamente a principal diferença entre os dois. É interessante a gente falar, antes da gente falar sobre esse fenótipo, essa cena que ele escolheu ali, pô, o cara tirando a roupa diante de outro cara, não gostei muito desse exemplo aí. O que vocês acharam? Coloquem nos comentários. Agora,
Nesse ponto ali, quando a gente vai falar sobre musculação, muitos caras, eles entram num extremo muito bizarro. Porque se a gente fala o seguinte, mulheres gostam de músculos, sim, elas gostam. E aí os caras pegam essa informação e o que eles fazem? Eles começam a se encher de paradinhas. Esses caras, eles fazem amor com o suco. Esses caras, eles ficam gigantes, como se isso fosse uma coisa bonita. E não é verdade, pessoal, isso não acontece. Mulheres gostam de músculos, mas não quando os músculos te transformam em uma aberração. Não quando os músculos eles te transformam em um mutante. Se fosse assim, o Incrível Hulk seria o sex symbol das mulheres. E não é verdade, elas acham aquele aspecto ali repulsivo. Na verdade, elas não gostam daquilo ali. Nesse sentido, é que eu venho falando sempre sobre a curva de sino. Quando você vai pegar assim, o que são bonitos? São os olhos de caçador, é o cabelo, é a sobrancelha, é a mandíbula, é o maxilar. Cara, tudo fica bonito dentro de uma faixa muito estreita. É sempre uma faixa muito estreita. E qualquer variação para mais ou para menos vai te trazer um resultado pior. Nesse sentido, que a gente está falando de músculos. Não tem nenhuma musculatura. Ser aquele cara frangão que não vai para academia, isso é feio, sim. Isso é muito feio e elas não curtem isso. Por outro lado, aquele cara super musculoso ali, que principalmente faz uso de paradinhas, isso também não é legal, isso também não é bonito. É até bizarro falar sobre isso. Por que os caras fazem uso de paradinhas? Fazem porque querem ficar bonitos, para pegar a mulher. Beleza? E quando a gente fala que, na verdade, eles estão ficando repulsivos para elas, estão ficando mais velhos, estão ficando calvos, não faz tanto sentido assim. Vamos prosseguir. O fenótipo pirata será a masculinidade aventureira. Este é o cara que não teme nada. Ele está viajando pelo mundo. Ele é um buscador de sonhos, como alguns podem chamar. Mas basicamente ele está fazendo o que bem entende, assim como um pirata. Não há regras na vida desse cara, então obviamente haverá um apelo natural para as garotas a esse tipo de fenótipo. Obviamente, se você quer destacar esse fenótipo, você realmente tem que interpretar o papel, cara. Tipo, se você não está viajando, se você não está fazendo todas essas coisas legais, você realmente não pode entrar nesse fenótipo. Tipo, você tem que realmente se dedicar a isso. Agora, a roupa realmente não é tão importante com esse fenótipo, porque é mais sobre a história por trás da pessoa. Então, talvez suas roupas possam realmente ter uma história por trás de cada peça. É um pouco mais hippie, mais joias, mais acessórios, roupas mais largas, camisas com botões. Realmente não há regras, porque esse cara realmente não tem regras para viver sua vida. Quando se trata do fenótipo pirata, pense em um surfista tradicional. Tipo, eu costumava viver em Bali por anos e os surfistas têm muita ação por causa daquela atitude descontraída e aventureira em relação à vida que naturalmente atrai as mulheres. Então pense nisso. Se isso ressoar com você, talvez tente incorporar alguns desses aspectos. Essa questão do pirata, a gente começa, os caras, por que as mulheres gostam tanto dos noias, por que as mulheres gostam tanto desses caras aí, você vê que muitos desses caras nem tem lá uma aparência tão incrível assim, a aparência deles inclusive é às vezes até mediana, e mesmo assim muitos desses conseguem mulheres lindíssimas. O que acontece sobre isso? É justamente aquele cara que ele não é apegado, ele não é previsível, é justamente aquele cara que não tem uma rotina. Claro, você tem que trabalhar, você tem que pagar as suas contas, mas os seus finais de semana são sempre iguais, é sempre a mesma coisa, você não viaja, você não desbrava lugares conhecidos, você não tem experiências novas. Esse aqui é o ponto. Se você é muito desconfortável com experiências novas, com o desconhecido, com aquilo que te tira da zona de conforto, realmente fica muito complicado para você entrar nesse arquétipo. Você tem que ser, sim, aquele cara que não se apega muito. Você é sempre aquele cara que conversa sempre sobre os mesmos assuntos, sempre sobre as mesmas coisas. Nesse sentido, é interessante a gente mencionar, inclusive, que as redes sociais, elas nos direcionam nesse sentido. Por quê? Por que isso acontece? A rede social, o algoritmo da rede vai te entregar aquilo que você já está acostumado a assistir, porque ela quer maximizar o tempo de tela que você fica ali. Por isso, você acha que, por exemplo, o YouTube é muito chato, você acha que as outras redes são muito chatas, quando na verdade o algoritmo só está te entregando aquilo que você sempre está assistindo.
Se você vai lá, reseta o histórico, começa a desbravar novas coisas, desbravar novos assuntos, começa a chegar novas coisas para você. E aí você já começa a abrir sua mente. Olha só o mundo que tem aqui que eu desconhecia. Isso também acontece. Mesma coisa, na vida real. Você sempre viaja para os mesmos lugares, é sempre para aquela mesma cidade ou sempre para aquele mesmo bairro, você sempre visita as mesmas pessoas, sempre participa dos mesmos eventos. E você não entende por que às vezes as mulheres ficam entediadas com você, porque você é um cara previsível, porque você é chato. Esse é o caso. E é isso que esse arquétipo ele está querendo dizer. Elas querem aquele cara que faz realmente elas ficar com a respiração ofegante, porque elas não sabem qual vai ser o próximo passo. Beleza? Fica aí a dica. O cirurgião vai ser a masculinidade intelectual. Então ele atrai as mulheres com sua mente. Ele é muito inteligente, muito perspicaz, muito preciso, confiável, digno de confiança. Tipo, quando as coisas estão acontecendo, é esse fenótipo que você vai chamar. Então esse tipo de masculinidade é apenas ser muito tradicionalmente masculino. Sabe? Tipo, você está sempre lá para outras pessoas, mas você é muito inteligente. Tipo, se alguém está em uma situação difícil, você resolve, cara. Então, obviamente, para combinar com a personalidade, você quer se vestir de acordo com a personalidade também. Isso significa que você não vai usar nenhuma roupa de rua, nenhum tênis para esse fenótipo, você vai optar por algo como estilo de old money ou apenas muito sofisticado, sabe? Apenas camisas sociais, muitos azuis, pretos, brancos, muito bem vestido. Eu diria pra pensar em alguém quase como Andrew Huberman. Andrew Huberman acabou de revelar que tem 6 namoradas, e obviamente ele é praticamente conhecido apenas por sua inteligência. Então, quando você é tão inteligente que isso realmente atrai as pessoas, é assim que você sabe que este é o seu fenótipo. Eu diria para vocês tomarem bastante cuidado com esse fenótipo aí. Eu entendi qual é a mensagem dele, mas ela pode ser muito mal interpretada. O cara que resolve os problemas dos outros, o cara super inteligente. E quando você começa a vasculhar bem direitinho o que esse fenótipo ele está querendo dizer, você vai ver que é sempre um médico bonito e inteligente. O médico bonito e que sempre resolve os problemas. O médico bonito e que sempre consegue desvendar os casos mais difíceis. Nunca é o médico feio lá, feio, careca, de óculos. Aquele arquétipo que a gente tem do médico. É sempre o bonitão. E aí, quando a gente fala que a aparência importa, sempre vai aparecer caras aqui nos comentários. E eu até concordo que a aparência importa. Mas... E coloca qualquer coisa nesse mas. Coloca dinheiro, coloca status, coloca seja lá o que for. E a dica aqui do canal sempre vai ser o seguinte. Comece investindo na sua aparência. Coloque sua aparência em dia e depois, você vê outros aspectos. Que esses outros aspectos também são importantes. Sim, é verdade. Mas a aparência ela vem em primeiro lugar. Sem investimento correto na aparência, não faz nem sentido falar em outros aspectos. Pensa nisso, pessoal. O último fenótipo que você pode se tornar hoje é o bilionário. Isso é tudo sobre o status da masculinidade. A vida alta, luxo, conforto, basicamente comprando o que você quiser. Pense em Bruce Wayne para esse fenótipo. Você obviamente vai querer se vestir de forma muito semelhante ao cirurgião, mas todas as suas roupas serão muito mais caras. Tipo, você vai ter produtos de luxo de grife bem discretos, mas não vai ser nada chamativo. Você não vai ter uma camiseta da Louis Vuitton com toda essa marca e porcaria espalhada por ela, cara. Você vai ter roupas muito caras, mas vão ser bem discretas. Quase pense em Amin Gossi, como quer que se diga o nome dele. Mas coisas assim vão realmente fazer esse fenótipo entrar em jogo. Esse fenótipo do bilionário também é importante sempre a gente dizer. Elas têm fetiche pelos bilionários bonitos. É sempre aquela questão, tudo sempre volta para a aparência. Você não vê mulheres ali tendo fetiche por Elon Musk. Será que tem? Jeff Bezos? Será que tem Warren Buffett? Eu não lembro de nenhuma mulher, quando Bill Gates era mais jovem, ter fetiche pelo Bill Gates, ou pelo Steve Jobs, ou por outros caras bilionários. Você não vê isso acontecer. Alguma falando sobre algum sheik árabe. Quando acontece, você vai ver que o cara é um cara bonito. É sempre a questão da aparência. Nesse ponto aqui, é interessante a gente sempre mencionar. Elas realmente gostam de dinheiro. Elas realmente gostam de poder, elas gostam de sentir essas coisas, contanto que o cara que proporciona seja um cara bonito.
Se tudo isso está sendo proporcionado, mas o cara em questão é feio, perde a graça muito rápido, e aí o inferno começa. É sempre assim que as coisas funcionam. Se você realmente quer impressionar uma mulher, eu recomendaria tentar incorporar diferentes partes desses diferentes fenótipos em você como pessoa. Pessoalmente, eu nunca gosto de ser categorizado em um fenótipo, em uma categoria, então eu gosto de pegar coisas de cada um e depois fazer o que você quiser. No final do dia, a coisa mais sexy que você pode fazer é estar realmente em forma. Tenha um abdômen definido, mandíbula marcada, vista-se muito bem, seja misterioso, esteja financeiramente confortável, seja confiável. Seja o cara que outros caras admiram, seja naturalmente dominante, agressivo. Estas são as características que as mulheres procuram e, obviamente, isso é mostrado nos filmes adultos que elas assistem. Então, espero que vocês possam incorporar um desses fenótipos. Meio que se dedicar totalmente a isso e começar a mudar a sua vida amorosa. É isso por hoje, cara. Também 100% oficial para todos os meus links. Junte-se à minha escola Mogversity, calossi.com, para todos os meus suplementos, tudo. Temos cosméticos, roupas, mas inscreva-se se você for novo, cara. Eu te amo de todo o meu coração. Paz. O canal dele é impressionante, mas sim, ele se enquadra em um arquétipo, ele gosta de se enquadrar ali no arquétipo do vampiro. Você pode ver pelas roupas pretas, você pode ver pela pele muito branca, essas coisas ali. Você percebe que ele gosta de se encarnar nesse arquétipo ali. E o que é interessante a gente mencionar, esse último ponto. Esses arquétipos que a gente falou, não adianta você, eu vou me enquadrar em um desses arquétipos. Eu vou ser o bilionário, eu vou ser o playboy, eu vou ser o cara descolado, eu vou ser o lobisomem. Cara, você tem que ser um pouco de tudo. Quanto de tudo você vai ter que ser? Eu não sei, porque realmente isso é muito individual. Isso vai muito de cada cara. É você que tem que conhecer sua realidade, você conhecer quanto que você vai pescar de cada um desses arquétipos e ali você construir a sua melhor versão. Por isso que eu venho falando sempre nos vídeos. Não adianta você achar que você vai ver o que o coleguinha ali tá falando e você vai agregar aquilo ali nas suas rotinas e vai ser sucesso. Não é assim que funciona. Você vai ter que perceber qual é a sua realidade, quais são as coisas que funcionam no seu caso e não funcionam, e ali você fazer o investimento correto, e aí sim você vê a mágica acontecer. Por causa disso que nós temos a área de membros ali, nós temos o grupo do WhatsApp ali para os membros do canal. Se você for membro e ainda não está no grupo, clica na página inicial do canal e depois na aba de assinaturas. Vai rolando até encontrar o link com o meu WhatsApp. Você clica, fala comigo, eu te coloco no grupo e você já começa a conversar com outros caras que são tão engajados nessa questão da aparência quanto você. Se você não for membro do canal, temos o grupo Telegram para os inscritos. É só clicar no link que está aqui na descrição que você já vai ser direcionado para a plataforma e já vai conversar com os outros inscritos. Beleza, pessoal? Temos também o e-book para você conhecer melhor ali essa questão da aparência. Se você quiser se aprofundar, o preço é um presente e o conhecimento que você vai adquirir ele é absurdo. Confere os outros links que estão ali. E aparência não é verdade. Aparência é necessidade.